conhecida por comandar o corpo masculino, a testosterona, já ouviu falar nisso? Também está presente no organismo da mulher, ué. E é tão importante para elas quanto para nós, homens. Você vai entender melhor esse tema, testosterona, na mulher, com a ginecologista Andréa Souza, que já está conosco aqui. Muito obrigado, seja bem-vinda, Andréa Souza, por ter aceito o convite aqui. A gente agradece. Bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar mostrando e falando sobre essas informações que muitas vezes é desconhecida para muitas mulheres. Te confesso que quando você chegou aqui falando sobre esse assunto, ainda há pouco, sobre testosterona na mulher, eu disse, mas na mulher, geralmente a gente não imagina, né, que esteja tão presente na mulher. Justamente. O que é a testosterona? Então, a testosterona é um hormônio universal, importante no homem e importante também na mulher. Por quê? Ela está associado ao metabolismo, por exemplo, da gordura. Então, o ganho de massa magra é devido a esse hormônio. Massa magra. Massa magra, músculo. Né? Ela também está relacionada com a saúde da massa óssea. O que quer dizer isso? Aquele osso fraco, ou a mulher está com a fraqueza, vamos falar assim, fraqueza óssea, osteopenia, osteoporose, que é naquela fase da perimenopausa ou menopausa, ela melhora essa força óssea. Com o uso da testosterona. Testosterona. Ou vamos falar mais em que ela está envolvida? Na saúde mental. Então, muitas mulheres estão desanimadas, estão depressivas, ou não sabem a causa aparente, de repente, tem dias que eu acordo para baixo. Então, isso pode estar, sim, relacionado à testosterona. Mas a mulher que, ao longo da vida dela, só ouve falar que a testosterona é do homem, é para o homem, ela não sabe, talvez, que a situação que ela esteja, até de uma baixa autoestima, tenha ligações com a testosterona ausente? Sim, e é importante ela procurar um profissional que esteja capacitado a detectar esse tipo de alterações. E outra coisa que eu esqueci de falar, que ela, sim, muitas vezes elas escutam falar que ela está relacionada com o desejo sexual. Isso sim, a maioria das mulheres tem, sempre quando chega, doutora, eu não estou sentindo mais nada, eu não tenho vontade de fazer sexo. Ou quando até me estimula, eu não tenho orgasmo. Então, principalmente na perimenopausa e menopausa, você vai ter esse relato. Tratamentos são demorados depois de detectado isso? Porque a senhora disse, olha, é importante saber o profissional para poder dizer isso aí. Todo ginecologista, toda ginecologista, estão preparados para entender isso? Nem todos. Nem todos. Mas você pode ter informação quais são os profissionais que podem te ajudar. Para a gente colocar bem claro o que pode causar esse declínio ou a ausência de testosterona. Vamos lá. Uma vida sedentária, péssimos hábitos alimentares, a mulher já está com muito tempo sem realizar essa atividade física. E até mesmo pelo declínio, vai levando, né, aquele círculo que uma coisa vai puxando outra. Está na perimenopausa, porque a partir dos 30 anos de idade, até essa fase da mulher entrar na menopausa, ela já vai caindo os níveis, então você já vai ver esse tipo de sintomas. Então, você muitas vezes melhorando sua atividade, fazendo atividade física, melhorando sua alimentação, um sono regulador, você vai ter sim a volta natural da produção desse hormônio. E mais uma novidade, gente, é importante esse hormônio, a vitamina D, então a suplementação, ou você pegar aqueles 15 a 40 minutos de sol diariamente, ajuda também a formação da testosterona. O sol da manhã ou da tarde? Tem o da manhã e da tarde. O importante é que a pele branca, 15 a 20 minutos, mas a pele morena custa um pouco mais para absorção, então uns 40 minutos. Então o pessoal com a pele morena fica um pouquinho mais e o da pele branca um pouquinho menos. E isso ajuda já a criar a testosterona no organismo. Isso. Bem,
Em que órgão feminino é produzida a testosterona? Então, nos ovários e nas glândulas adrenais. Esse hormônio, ele vai ser metabolizado perifericamente nos tecidos, por isso que quando você solicita o hormônio no sangue, laboratório, você não tem a quantidade certa. Então, a clínica, o escutar o que essa mulher tem a te falar é muito importante. Não é que o nível veio normal, que você diz, não, ela não precisa de tratamento. Tá? Inclusive, hoje em dia, nós temos suplementos que são testosterona natural, maca peruana, terrestribulis, então você tem, tá? Alguns suplementos que podem ajudar antes de você até começar uma terapia. E esses suplementos, eles são caros? Estão disponíveis? Estão disponíveis em qualquer farmácia, mas você tem que ter a quantidade certa. Precisa de uma receita, uma orientação médica ou não? Precisa sim de orientação médica. Receita não. A receita não, mas a orientação, saber a quantidade, os horários, porque ele pode causar insônia se ele é um estimulante. A gente está conversando com a ginecologista Andréa Souza, um assunto muito importante, a testosterona na mulher. Muita gente não sabia disso. A gente lembra da testosterona mais no homem, a situação toda, e tem muita ligação com muitas situações que as mulheres estão passando. Aliás, tem a nossa coach em felicidade, a Giza Benchimol, que estava com saudade dela, e ela já chegou aqui com seu sorriso. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Ela está do outro lado do vidro ali, só, escutando as informações, porque eu acho que depois ela vai falar um pouco sobre isso também. O que a ausência do hormônio causa na mulher? Então, elas sempre chegam reclamando. Primeiro, que não tem mais vontade de fazer sexo. E bem mais grave quando diz que ao estimular também não tem orgasmo. E isso já por um tempo até mais de 6 meses, a gente já tem que entrar com a terapia. Aí não só resolvendo atividade física ou suplementos naturais vai ajudar. E eu já tenho que entrar com hormônio. Ela vai dizer que está malhando, que faz dieta, mas não emagrece. Doutora, aumentou minha gordura abdominal. Eu vou até falar aqui. A testosterona, às vezes, ela aromatiza. Que é por isso que ela tem que ser vigiada por um médico, a avaliação. Porque se você nota que ela está ganhando peso, aumenta sangramento vaginal, então você sabe que ela está aromatizando. Então, essa é a parte ruim. Então, você tem que estar de olho nessa sintomatologia. Tanto no homem como na mulher. Então, a suplementação, ela pode gerar o benefício de ter testosterona periférica e você emagrecer, melhorar seu ânimo, melhorar o emagrecimento, melhorar a libido, mas ela pode, uma parte, se converter em estrogênio. Essa é a parte ruim. Pode acontecer também com o homem? Com o homem também. O homem, ele usa, ele melhora, mas um tempo ele diz, mas aumentou minha gordura abdominal. Eu comecei a ter mama, teta, eu não tinha, que é a ginecomastia, né? Então, essa aromatização periférica que é ruim, e isso tem que ser vigiada. E o sangramento que ocorre na mulher, pode ocorrer no homem? Não, no homem não. Doutora, em que casos é indicado a reposição desse hormônio na mulher? Hormônio. Então, na perimenopausa, com toda essa sintomatologia, ela foi avaliada. Se você acha, o médico acha prudente, nós usamos a testosterona bioidêntica. Isso eu enfatizo sempre. Bioidêntica, ela é igual ao teu organismo. Então, você tem gel transdérmico, tem o famoso chip. Todos são bioidênticos. E você tem uma resposta muito assim, positiva nessa terapia. Quando a senhora falou ainda há pouco sobre o desejo sexual que diminui na mulher, isso, ou que nem diminui, ela nem tem mais por conta dessa situação, o companheiro, o marido, não vai ficar pensando, não vai colocar coisa na tua cabeça, não. Tem que levar a mulher no médico para poder compreender isso. Não é que ela não queira fazer. Ela talvez não queira por conta dessa situação. E o homem já começa a colocar um monte de coisa na cabeça dele, até acusar a mulher. Isso é bem... Não é? Então a orientação que a senhora dá para o companheiro, o marido, é o amigão, leva a tua esposa no médico, que ela não é isso que você está pensando. Pode ser uma questão hormonal? Sempre em primeiro lugar a gente vai pensar numa questão hormonal. Tem fatores psicológicos, várias coisas envolvidas, mas a gente vê que tem. A mulher, ela não quer se arrumar mais,
cai a autoestima, aí já fica... Algumas vezes ela diz, não, eu tenho muito tempo de casamento, mas eu vim aqui porque, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, Conta aí Doutora, e eu vi esse vídeo, compartilharam, e eu tô querendo saber como está a minha taxa hormonal. Mas só na história clínica você já colhe, você já sabe que ela já está com esses níveis baixos. Muito interessante isso. Agora, o uso do hormônio em exagero também causa problema? Ah, então é esse ponto que eu quero chegar. Às vezes, na academia, algum amigo, alguém tem aquelas medicações sintéticas, até mesmo por via intramuscular. Ah, tu vai ganhar rápido massa magra, você vai emagrecer, mas os efeitos secundários são muito nocivos ao corpo. Quais são? Primeiro, haver aquela... Tipo um rebote, você usou para aumentar, ele aumenta momentaneamente, depois despenca, tá? Outro assunto é a aromatização, que é formar a testosterona e estrogênio. Então, primeiro está com aquele corpão bonito, momentâneo, né? Que é tipo assim, uma mágica, e depois despenca o corpo. Aí vai engordar, vai ter os transtornos ginecológicos. Crescer o órgão genital feminino. Né? Eu trabalho com a estética íntima, então a maioria que vem com alteração clitoriana cresce, fica um pênis pequeno, cresce mesmo o capuz, o próprio clitóris, é um dos efeitos colaterais. O bioidêntico, poucas vezes eu vi esses efeitos, né? Porque a dosagem é uma dosagem para a mulher. Para você ganhar em 3 meses aquele corpo esbelto, todo musculoso, foi muita testosterona aí. E aí a mulher cai o cabelo, fica aquela alopecia, né? Aquelas entradas gigantes na mulher. A mulher modifica a estrutura óssea, né? A gente vê a testa, o maxilar diferente dessa mulher. Que é profissional, bater o olho numa pessoa, eu já sei. Já sabe. Já sei. E aí vem as orientações. A voz engrossa, né? A mulher sempre... Você já viu uma... É diferente. Ela se masculiniza. Muito pelo, muito pelo. Na bioidêntica, você vê um excesso de pelo. Agora, quando você faz a modulação hormonal de forma correta, a mulher que estava com aquele cabelo ralinho fica com o cabelo bonito. Ela diz, olha, mudou muita coisa na minha vida. Interessante, né? Isso, né? Ó, tem que ter o acompanhamento de profissional. Tem, sim. Senão pode, o que você imagina que melhora, pode ter um efeito que você não vai gostar. Por isso que tem que ter o acompanhamento de profissional. Ginecologista Andréa Souza, muito obrigado por sua participação aqui no Diário da Manhã. Nós esperamos contar com a senhora e seus conhecimentos mais vezes. Acho que esse assunto aqui tem muito ainda a ser explorado. Tem muito pano para manga. E as mulheres estão bem interessadas também nisso aí. Então, muito obrigado e até uma próxima entrevista com a senhora. Ok, obrigado. E para quem quiser me seguir no Instagram, DRA Andréa sem I, Souza com S. Lá a gente posta muito assunto relacionado com o universo feminino e o Conta aí Doutora. Tá, Conta aí, doutora. Legal. Esse DRA que ela falou é aquela inicial de doutora, né? DRA Andréa, não é Andréia, é Andréa Souza com S.